Fala galera, eu sou o Romão Júnior, professor de língua portuguesa, um pouco rouco, porque estive em Cajazeiras e aí misturei o sol de Cajazeiras com bebidas muito geladas. Acabei voltando rouco para cá, mas com duas notícias muito boas. A primeira delas, para quem estuda para a área técnico-administrativa, nível médio, para quem estuda nível superior, áreas específicas, nós temos dois editais bastante interessantes, que é o da UFRN e o do IFPE, ou seja, o UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e IFPE, Instituto Federal de Pernambuco. Vamos começar pela UFRN, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As inscrições elas vão começar no dia 17 de junho e vão até 23 de julho. Não tem valor de inscrição ainda, nem tem conteúdo programático. O edital ainda será lançado, mas já está tudo confirmado. As inscrições já começam. Na verdade, o edital foi lançado. O que não foi lançado ainda foi o conteúdo programático, que será lançado, acredito, que no mesmo dia que começarem as inscrições. A realização das provas vai ser no dia 15 de setembro de 2019, então os concurseiros aí têm bastante tempo para estudar. Lembrando que quem vai fazer essa prova da UFRN é a Comperv, que é a banca da própria UFRN. E aí, voltando àquela tônica que eu falei, quem está acompanhando as lives, eu falei há alguns dias que os concursos estão passando por uma fase de transição, de não cobrar mais aquela decoreba gramatical e sim cobrar questões reflexivas a respeito do uso da língua e também cobrar questões de interpretação de textos. A UFRN, junto com a Conveste aqui da UEPB, foram as duas primeiras bancas do Nordeste, diria até do Brasil, a começar a fazer isso, a cobrar questões referente à reflexão sobre o uso da língua e cobrar questões de interpretação de textos com mais veemência. Então, quem vai fazer a prova da UFRN, fica ligado que a Comperv cobra muito questões a respeito da reflexividade da língua e a respeito de interpretação de textos, que não é uma coisa comum que seja trabalhada em sala de aula, nas salas de aula dos cursinhos. Então, vale a pena você ficar atento, ir lá responder as provas anteriores e começar a procurar entender a língua portuguesa e não decorar sentenças gramaticais. Isso é muito importante. Todas as lives, todos os vídeos que eu faço, eu sempre menciono isso com muita firmeza, porque é um caminho sem volta. As bancas estão passando por essa progressão, por essa transformação. É um caminho sem volta, infelizmente, as salas de aula do Brasil ainda não se adaptaram a isso. Mas para você não ter surpresas na hora da prova, vá lá e responda as provas anteriores e procure compreender a língua portuguesa e não decorar sentenças gramaticais. Isso é muito forte, tá? Então, geralmente o pessoal acha a prova da Comperv muito difícil porque não está habituado ao tipo de questão que a Comperv cobra. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro edital. Se ligue. Vamos para o segundo edital agora, que é do IFPE. E aí já com edital lançado, já com cronograma, já com preço de inscrição, já com tudo certinho. Então vamos para ele. Bem, as inscrições começam no dia 1º de julho, não começaram ainda, tem tempo de você juntar a grana. 1º de julho de 2019 e vão até o dia 6 de agosto, então tem um período aí considerável, 30 dias para você fazer a inscrição a partir do dia 1º de julho, então não há o que você se preocupar. Agora também não relaxe muito, porque quem relaxa muito acaba perdendo o dia da inscrição. Quando eu vou fazer concurso hoje, eu sempre deixava tudo para a última hora, mas quando eu vou fazer concurso hoje, eu sou um dos primeiros a fazer a inscrição, certo? Sou um dos primeiros a fazer a inscrição, porque se eu sei que eu quero fazer aquele concurso, então eu faço a inscrição logo, já fico tranquilo, passo a acompanhar as informações sobre o certame. Então é muito importante, mas você tem do dia 1º de julho até o dia 6 de agosto de 2019, essa é a primeira informação. A taxa é um pouco salgada. Para quem vai fazer os cargos específicos, que são os cargos de nível superior, a taxa é de R$100, a inscrição é R$100. Para quem vai fazer nível intermediário, são cargos específicos também, mas é de nível médio, aí a taxa custa R$80 apenas. Dê uma olhadinha lá no edital, tá no site da IFPE, do IFPE, na verdade. Então vá lá, leia com atenção, porque os editais dos institutos federais exigem de nós, concurseiros, uma atenção maior. Então,
Basicamente, a inscrição começa dia 1º de julho, vai até 6 de agosto. Nível superior, R$ 100. Nível intermediário, ou seja, nível médio, cargos técnicos, R$ 80. Beleza? O que me chamou a atenção, a prova, nem falei da data da prova, a prova vai ser 6 de outubro, tá? A prova do IFPE vai ser 6 de outubro, então você tem um tempinho aí para estudar. Então, só voltando, as inscrições do dia 1º de julho até 6 de agosto, e a prova escrita será no dia 6 de outubro, das 9 às 12 horas, um horário também bacana para você chegar lá. E a prova vai ser em Recife. Eu acho que eles já botaram de 9 às 12, já pensando naquele trânsito de Recife, que não é muito agradável, muito tranquilo não. Mas vamos lá. A inscrição já falei, R$ 100, nível superior, 80, nível intermediário. Conteúdo, olha só, galera. Novamente batendo essa tecla, porque às vezes eu tenho impressão, sou muito sincero a dizer isso, às vezes eu tenho impressão que eu falo nas aulas e parece que a galera não acredita muito em mim, porque continuo fazendo as coisas do mesmo jeito que fazia anteriormente, do mesmo jeito que acaba vendo em todas as aulas, mas não acontece mais desse jeito. E o edital do IFPE, que vai ser muito parecido com o edital da UFRN, está aqui para comprovar isso. Eu vou ler e vou explicar o que é cada ponto. O ponto 1 é leitura e compreensão de texto. Já começa com as questões voltadas para leitura e compreensão, fugindo da decoreba gramatical. O ponto 1 é reconstrução de informações do texto. Que reconstrução de informações seriam essas? Identificação de informações implícitas. Isso eles podem botar uma charge, eles podem botar uma tira e perguntar quais são as informações implícitas. E aí lembrar que para você interpretar uma questão corretamente no concurso, às vezes você tem que resgatar informações implícitas ao texto, principalmente se forem tiras ou se forem charges. Acontece com todos os textos, mas com tiras e charges é mais frequente você ter que reconstruir informações que estão submersas no texto, que estão implícitas ao texto. Ah, então vale tudo? Não, não vale tudo. São informações implícitas, mas com a ancoragem na superfície textual, tá? Fica ligado a isso. Relações entre informações do texto e conhecimentos prévios. Para você interpretar, você também vai ter que resgatar alguns conhecimentos prévios relacionados ao texto, claro. Reconhecimento de tema, finalidade e intenções. Lembrar que tudo isso é relacionado ao texto, tá? Ordenação e hierarquia de ideias. Quando você vai construir um texto, você tem que ver que existe uma ideia que ela é hierarquicamente superior, que é chamada de tema, e subtemas dentro do texto, subtópicos. Então você tem que saber identificar isso. Tudo relacionado ao texto até agora. Ambiguidade, ironia, humor, opiniões e valores. Você também vai ter que identificar isso. Tudo dentro do processo de interpretação de textos. Identificação do sentido de uma palavra. Isso aí é a significação das palavras, sinônimos e antônimos. Identificação do locutor, ou seja, observar a referência para ver quem escreveu o texto também é muito importante. E interlocutor, para quem esse texto foi escrito. Intertextualidade, que é ver a que textos esse texto que você está lendo remete. Aí dentro da intertextualidade ela ajuda na produção de sentidos, tem citação, tem síntese ou paráfrase, tem a formação de parágrafos através da intertextualidade, gêneros e tipos textuais, lembrando que gênero é o modelo, tipo textual é o conteúdo que está dentro desse modelo, entra descrição, narração, dissertação, injunção e predição, tudo relacionado ao texto. Elementos do texto argumentativo, elementos de persuasão, que também está ligado ao texto argumentativo, relações coesivas, observar, coesão referencial, sequencial e recorrencial, tudo relacionado ao texto. Relações sintático-semânticos discursivas, ver em que ponto a semântica, ver em que ponto a morfologia e a sintaxe elas alteram a semântica do texto, certo? Relações de condição, conformidade, que isso aí está relacionado às orações, sintaxe de regência e regência nominal e verbal, e o novo acordo ortográfico. A única parte que tem de gramática é essa daí. Eu vou continuar no próximo vídeo, porque não vai dar tempo, porque nós só temos 10 minutos. Então, aguarda aí que eu vou fazer um outro vídeo para falar dos cargos de nível médio, beleza?